Continuamos a nossa série sobre as deusas. Continuamos conhecendo mais sobre Atena, a deusa da mente, da sabedoria, do conhecimento, da cidade. Essa deusa que rege tudo que é da cultura. Ela é a mãe da grande cultura. E hoje a gente vai conhecer, não um, mas dois mitos sobre Atena, suas histórias, para a gente poder conhecer um pouco mais intimamente essa deusa, conhecendo a sua história. Primeira história, o primeiro mito que eu vou contar é o mito de criação de Atena, o seu mito de nascimento. E a história dela começa antes. Começa com Zeus, o grande patriarca, o rei do Olimpo, tendo um relacionamento com Metis. Metis é uma deusa titânica. E Metis significa conhecimento. Então ela é exatamente esse conhecimento ancestral. E quando eu falo ancestral aqui, eu quero lembrar para vocês que existia um matriarcado com os seus costumes, com as suas religiões, com seus muitos deuses, com a grande deusa. E Metis simbolizava o conhecimento dessa estrutura social. Aí chegaram os povos dominadores com o seu patriarcado e dominaram esse povo. E fizeram um casamento entre as culturas. E a mitologia, com sua linguagem maravilhosa, nos ensina exatamente isso. A mitologia, como linguagem, nos conta desses povos que se acasalaram com esses povos primordiais, matriarcais. E Zeus, o grande patriarca dominador, engoliu Metis, que estava prenha da sua própria cria, porque ele tinha pavor, como todos os patriarcas, de ter o seu trono sobrepujado pelo seu filho. Então ele engoliu Metis inteira, grávida, para que ela não desse à luz a um possível filho que podia tirar o trono de Zeus. Mas Zeus foi acometido de uma dor de cabeça terrível. Tão terrível que ele pediu para Hefestos, que é o metalúrgico do zodíaco, rachar a cabeça dele no meio com um martelo. E qual foi a surpresa de Zeus e do Olimpo inteiro quando da cabeça rachada dele surgiu ninguém menos do que Atena, uma deusa já adulta, já vestindo elmo, armadura, escudo e espada, pronta para a batalha. Desse momento em diante, a Atena virou a queridinha do papai. Ela e Zeus não se desgrudavam. Inclusive tem um verso que fala que a Atena ficaria do lado do seu pai todos os dias se não fosse pelo casamento dele com Hera. Porque Atena é uma deusa virgem, o que significa apenas que ela já tem o equilíbrio do masculino e do feminino dentro dela de uma forma que ela não precisa se casar, ela não precisa de amante, ela não precisa se relacionar para conseguir existir na sua plena potência. Então, a gente descobre que Atena nasceu adulta e armada da cabeça de Zeus. Isso talvez explique o porquê que ela tem essa afinidade tão grande com o masculino. Ela fala, inclusive, que não existe no mundo mãe que a tenha parido. Mas ela é filha da antiga sabedoria matriarcal, a grande sabedoria, Sofia. E a chaga de Atena está ligada com isso, de não reconhecer Metis como sua mãe, né? Por isso que ela tem um relacionamento difícil com Deméter, né? Se você for ver mulheres Atenas e mulheres Deméter, elas têm dificuldade de uma entender a outra, né? E a gente vê isso quando a gente vê Atena negando que é filha de Metis. Outro mito que eu acho interessante a gente lembrar de Atena é que ela que ajudou Perseu a matar a Medusa. Medusa é esse símbolo do feminino destruidor, dessa mãe terrível. Quando os heróis olhavam para ela, eles eram petrificados. Nessa simbologia, nessa linguagem mitológica, simbolizando que se a gente não conseguir se desprender dessa figura da nossa mãe, ela nos petrifica, a gente não consegue evoluir e a mãe vira uma mãe terrível, ela tá nessa face terrível e destruidora. E Medusa era uma antiga inimiga de Atena, porque Atena não se dá muito bem com essa figura materna, né? Então ela ensina Perseu como decapitar Medusa olhando apenas para o seu escudo. Ela empresta o escudo dela
pro Perseu, ele olha o reflexo de Medusa e mata ela, sem precisar olhar diretamente para ela. E na armadura que Atena usa, a gente vê justamente a cabeça da Medusa, o que é muito simbólico, porque essa figura dessa mãe terrível que ela está negando guarda o seu próprio peito e a armadura endurece. Isso faz com que ela tenha a dificuldade que ela tem de olhar para dentro, para o coração, olhar para essa mãe e encontrar uma faceta nutridora como a de Deméter. Às vezes o que a gente mais odeia é justamente o que a gente acaba se tornando se a gente não consegue lidar com isso de uma maneira positiva, né? Eu acho que a Atena tem essa lição a aprender, porque ela acaba ficando dura, sem flexibilidade, que é outra característica feminina, e todo esse autoritarismo do patriarcado que deixa ela no escanteio, que a faz sofrer tanto, ela acaba reproduzindo isso. Eu acho muito simbólico. Por isso que a Atena precisa tanto tirar um pouco essa armadura de Medusa e conhecer o acolhimento de Deméter, dessa grande mãe nutridora. Era isso que eu queria contar para vocês sobre Atena hoje. Amanhã a gente continua falando sobre Atena e vai entender um pouco melhor toda a regência dela, a Atena pela história, como que ela era louvada na Antiga Grécia, como que ela pode ser louvada hoje. Fica por aqui, se você ainda não segue, pode seguir e deixa o seu e-mail lá no meu link da bio para você receber um material super completo sobre as histórias, as regências e as peculiaridades das mulheres Atena e da deusa Atena. Até amanhã.